Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo esta apresentação depois. Hoje é 29 de outubro de 2025. Estamos tendo a defesa do TCC Gestão Financeira em Micro e Pequenas Empresas, uma revisão sistemática, da aluna Tatiana Andrade Monteiro. Esse TCC está sendo defendido como requisito, né, no curso de Engenharia da Produção da UFRN e tem como orientador eu, professor Júlio Francisco Dantas de Rezende, e temos também como membro avaliador externo o professor Emerson Cleiton Arantes, da Universidade Federal de Roraima, a UFRR, e como membro interno o professor Marco Antônio Leandro Cabral, aqui do nosso curso de Engenharia da Produção, tá certo? Então, Tatiana, fique à vontade para a sua apresentação aí. Boa sorte, você tem 20 minutos para a sua exposição, tá certo? Ok, obrigada. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Obrigada por estarem aqui comigo nesse momento tão importante e nervoso. É, Primeiro, eu tô com uma infecção de garganta, então acho que a minha voz tá um pouquinho esquisita, mas vai dar certo. Então, como o professor já apresentou, o tema do meu trabalho é gestão financeira em micro e pequenas empresas e é uma revisão sistemática. Inicialmente, meu trabalho ia ser um estudo de caso da empresa que eu estava trabalhando, só que muitas pessoas que participaram do projeto acabaram saindo, eu até cheguei a escrever grande parte do TCC. Mas aí, como não ia ficar realmente da maneira que eu queria, eu decidi fazer uma revisão sistemática sobre um assunto que eu gosto bastante. Então, desde que eu entrei no curso, eu fui da empresa Júnior, estagiei em dois lugares, e aí no segundo eu fui efetivada, e eu sempre trabalhei com projetos relacionados a essa parte financeira. Então, como eu tenho bastante interesse, eu achei que seria interessante desenvolver esse trabalho e ainda aprender mais sobre isso no processo. Então, passando aqui. Aqui é o índice, que também são os capítulos do trabalho. Então, a gente tem a introdução, a revisão da literatura, material e métodos, resultados e as considerações finais. Trazendo aqui um pouco sobre a introdução. Nesse primeiro capítulo, eu apresento a contextualização do estudo, destacando principalmente a relevância das micro e das pequenas empresas para a economia brasileira. Então, como o trabalho ele é realmente focado em empresas aqui do país, eu trouxe esse dado no Sebrae, de que as micro e pequenas empresas, elas representam 99% dos negócios formalizados no país. Então, é uma parcela enorme aí do que representa os empreendimentos hoje em dia aqui do nosso país e também traz um dado que é bastante alarmante, que apenas 60% que até 60% dessas empresas acabam encerrando as atividades antes de 5 anos de operação. Então, representa aí a grande maioria das empresas, mas ainda assim o ciclo de vida delas é muito curto. E aí, entre os principais fatores que estão associados, de acordo com o que eu fui pesquisando, com o que eu li, é realmente a falta de conhecimento financeiro e gerencial por parte desses empresários, desses gestores, que também causa a ausência de um planejamento estruturado financeiro para essa empresa. Então, nesse contexto, o planejamento financeiro ele realmente surge como um instrumento essencial para esse controle, e o estudo ele vai enfatizar principalmente o papel de três ferramentas fundamentais, que é o fluxo de caixa, a demonstração de resultado do exercício, a DRE, e o balanço patrimonial. E eles são usados de forma integrada para poder oferecer uma visão mais completa da saúde financeira da empresa. Então, nessa experiência que eu tive de estágio, como analista de projetos, eu consegui trabalhar com todas essas ferramentas e consegui trabalhar em empresas menores e empresas maiores, em que é realmente bem mais estruturado, são profissionais que são realmente dedicados a produzir essas ferramentas, produzir esses relatórios. Além disso, também é destacada a importância dos indicadores financeiros, principalmente eu cito nesse trabalho o índice de liquidez e de rentabilidade, para poder avaliar a capacidade da empresa de cumprir as obrigações e poder realmente mensurar o retorno sobre os investimentos que eles estão realizando. Trazer um pouco também da importância social desse trabalho. Esse conhecimento sobre a gestão financeira e desenvolver essas competências técnicas acabam culminando na sobrevivência dessas empresas e na expansão dessas empresas. Então, indiretamente, aí a gente tem a questão da geração de empregos e de renda do país. Trazendo a questão problema, que é a questão norteadora do trabalho, de que maneira a aplicação de ferramentas de gestão financeira pode contribuir para a superação das dificuldades enfrentadas por micro e pequenas empresas brasileiras? O objetivo geral do estudo é desenvolver um esquema teórico que permita identificar as principais dificuldades e problemas financeiros enfrentados por micro e pequenas empresas brasileiras,
A partir dessa identificação, a gente busca propor formas de aplicação de ferramentas que possam auxiliar na superação desses desafios por essas empresas e que contribuam para o aprimoramento da gestão financeira nas organizações. Trazendo aqui os objetivos específicos, eles consistem basicamente em mapear a produção acadêmica brasileira sobre gestão financeira de micro e pequenas empresas, principalmente aquelas publicadas entre 2020 e 2025, para ser realmente algo mais recente, identificando os principais métodos e as palavras-chave. Também sistematizar os problemas e as dificuldades financeiras que foram mais recorrentes apontadas na literatura, além de identificar as principais ferramentas financeiras que foram discutidas e utilizadas nesses artigos que foram lidos. Por fim, ele propõe instruções práticas para a aplicação dessas ferramentas, com o intuito de mitigar ou solucionar os desafios identificados e assim contribuir para uma gestão financeira mais eficiente nessas empresas. Passando para a justificativa do trabalho, a gente tem aqui 3 pontos principais. O primeiro ponto é que, como foi tratado muito na introdução, essas microempresas elas exercem um papel central na economia brasileira, então realmente uma grande parcela do mercado que existe hoje em dia no país. E também, de acordo com a literatura, a gente percebe que existe essa ausência de planejamento e desconhecimento de ferramentas financeiras básicas, o que acabam comprometendo a sustentabilidade desses negócios. Além disso, essa pesquisa ela também se alinha aos objetivos da ONU, as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. De acordo com a ODS 4, que ela visa educação de qualidade, esse trabalho ele busca muito incentivar a disseminação do conhecimento sobre essa gestão financeira e o desenvolvimento de competências técnicas de micro e pequenos empreendedores. A ODS 8, ela está relacionada a trabalho decente e desenvolvimento econômico. Então, seguindo nessa linha, a gente tem muita questão da sobrevivência dessas empresas, a expansão dessas empresas e a geração de empregos no país e também de renda. Por fim, também queria destacar que, embora existam várias contribuições na literatura sobre esse tema, ainda existe uma certa escassez de estudos que eles realizem uma análise integrada entre revisão sistemática e uma construção de um esquema teórico. Então, é uma lacuna aí que o trabalho vai buscar preencher. Sobre a revisão da literatura, eu pensei nos tópicos que estão presentes no trabalho e queriam agregar mais para entender realmente para que servem essas ferramentas, esses conceitos. Nem tudo que foi abordado ao longo do trabalho está aqui na revisão teórica, e ainda assim eu acho que ela ainda ficou bastante longa. Então, para não ficar ainda mais extensa, eu coloquei esses tópicos principais. Mas, basicamente, aqui a gente tem o tópico de finanças nas microempresas, que é a importância que essa categoria tem para o país, como foi discutido bastante ao longo do trabalho. O planejamento financeiro, e a importância de integrar os objetivos da empresa com os usos de recursos dela. O fluxo de caixa, que é uma ferramenta que é muito essencial usar em qualquer empresa, desde uma empresa menor até uma empresa maior. Tem muita relação também com o capital de giro, que acabou se mostrando os problemas principais lá na frente. Questão de saúde financeira, a DRE que também tem um problema muito grande, um papel muito grande, principalmente na parte de precificação, que também foi visto lá na frente como um problema comum para essas empresas. Indicadores, principalmente liquidez e rentabilidade. E, por último, como é que esses conhecimentos vão contribuir para o planejamento financeiro da empresa. Sobre a caracterização do trabalho, essa pesquisa ela tem uma natureza básica, porque ela tem como propósito ampliar o conhecimento teórico sobre a gestão financeira em micro e pequenas empresas, sem a intenção de uma aplicação prática imediata. A abordagem adotada foi a qualitativa, buscando entender em uma certa profundidade quais são as percepções e as evidências apresentadas nos estudos analisados na literatura brasileira, de modo a interpretar como a literatura tem tratado esse tema. Quanto aos objetivos, é uma pesquisa de caráter exploratório, então ela é voltada à identificação e à compreensão dos principais conceitos, dificuldades e ferramentas financeiras que foram discutidas no contexto das micro e pequenas empresas brasileiras. Por fim, o método utilizado foi a revisão bibliográfica sistemática, que foi conduzida de forma estruturada e rigorosa, seguindo a metodologia Prisma. Eu escolhi essa metodologia porque, basicamente, todo esse processo de escolher os artigos que são relevantes para o tema da pesquisa, apesar de ser um trabalho um pouco intuitivo, eu queria buscar uma metodologia que tornasse ele mais concreto. Então, conversei com o pessoal, tem um amigo meu que está fazendo mestrado também, e ele utilizou essa metodologia no trabalho dele, eu achei bem interessante e decidi trazer para cá.
mas ele é usado para padronizar e tornar mais transparentes os processos de revisão sistemática e de meta-análise. Esse método permitiu identificar, selecionar e analisar 46 artigos no CAPES, e a partir disso foi elaborado o esquema teórico e seguindo os passos de identificação, triagem e inclusão, que é o passo a passo desse trabalho. Então, primeiramente, teve um número bem grande de artigos que foram estudados, então foi 763, e aí foi filtrado de acordo com quais realmente eram os objetivos do trabalho. Então, a gente pegou só os que são brasileiros, que foram de 2020 a 2025, para poder esse trabalho mais recentes. E aí, no final de toda essa triagem, tiveram 46 artigos que foram lidos na íntegra. Então, acho que foi o trabalho mais operacional, o trabalho mais longo dessa pesquisa, que foi realmente debruçar e ler todos esses artigos para entender o que seria relevante para trazer para cá, o que podia trazer algum insight. Então, basicamente, sobre a metodologia, o primeiro passo foi a seleção de materiais, a partir da metodologia Prisma, a análise dos materiais coletados, que foi o aprofundamento da questão central da pesquisa, e a sintetização das etapas anteriores, que acabou culminando nesse esquema mais visual, que vai ser mostrado mais à frente. Sobre os resultados, o capítulo de resultados, a gente teve a análise bibliométrica. Então, pensando na distribuição temporal dos estudos e analisando o ano de publicação desses artigos que foram selecionados ao final, é possível perceber que existe uma tendência crescente ao longo dos anos. Então, é um assunto que vem se tornando importante, é um assunto que vem sendo produzido sobre e pesquisado sobre. Além disso, eu trouxe aqui uma nuvem de palavras para ficar mais visual e a gente conseguir entender quais termos estão mais relacionados com essa dificuldade, com essa dor das empresas. Então, a gente vê aqui que a literatura nacional ela se concentra nas práticas de gestão financeira e com aplicar o uso de ferramentas financeiras, como fluxo de caixa. Alguns termos que foram muito comuns nessa pesquisa foi a gestão financeira, o fluxo de caixa, o planejamento financeiro, o capital de giro e a parte de contabilidade. Sobre os resultados, a primeira parte, observando todos esses artigos, foi sobre a metodologia deles. Então, tentar entender qual era o perfil mais comum na metodologia dos artigos. Como a gente consegue ver aqui, a maioria dos artigos encontrados são de natureza empírica e aplicada, porque possibilita uma investigação direta dos problemas, dá para acompanhar a aplicação e avaliar os impactos reais em cada caso. Só para explicar também como foram muitos artigos inclusos no trabalho, para não colocar o nome de cada um, a gente utilizou esse número. Então, tem número de 1 a 46 que representam os artigos, e no trabalho tem lá direitinho qual é, quem é o autor, de quem é a publicação. Mas, basicamente, o survey foi a metodologia que foi mais encontrada ao longo desses artigos. Ele propõe uma visão mais ampla, baseada numa coleta de dados, e também teve os estudos de caso, foi o segundo mais encontrado, que eles oferecem uma análise mais aprofundada de casos e realidades específicas. Os casos de revisão bibliográfica foram bastante úteis também, foram os terceiros que mais apareceram, para consolidar os conceitos que estavam sendo estudados e realmente sistematizar o conhecimento que estava sendo produzido na área e que eu também pesquisei. Sobre a identificação dos problemas, que é um dos pontos principais do trabalho, depois de ler todos esses artigos, eu queria entender o que mais ocorria nessas empresas que representavam uma dor, que estava atrapalhando na expansão e de manter esse negócio. A partir da leitura desses artigos, eu vi que o problema mais recorrente é a falta de conhecimento e de capacitação em gestão financeira, o que comprova aí a teoria de que a carência de formação técnica, informação prática, estruturada em gestão ainda é um dos principais impeditivos para a sustentação desses negócios. Inclusive, o primeiro estágio que eu fiz foi numa empresa chamada Eleve, que ela basicamente oferecia esse serviço de consultoria para empresas que a empresa foi criada, existia um empresário, só que eles não tinham uma noção muito grande de gestão em si. Então, muitas vezes, esse serviço acaba sendo até terceirizado por dificuldade em trazer pessoas que tenham uma formação concreta, que saibam gerir financeiramente. Em segundo lugar, a gente tem aqui a falta de controle e de planejamento financeiro estruturado, como, por exemplo, a elaboração de orçamentos, projeção de fluxo de caixa, que são coisas que permitem que a gente acompanhe a saúde financeira da empresa. A gente tem aí também a questão do uso de sistemas, que envolve outros fatores, como a falta de conhecimento técnico da empresa em si, mas também a questão dos recursos. Então, a gente tem muitos sistemas que facilitam muito esse trabalho para as empresas, mas que eles são custosos. Então, às vezes, também se torna um problema. O não acompanhamento do capital de giro também é um problema citado, que acaba
casando bastante com a questão do não acompanhamento do fluxo de caixa, né, das entradas e das saídas daquela empresa, e também das projeções que são feitas em cima disso. E também aparece bastante a mistura das finanças da empresa com as finanças, que é um que se repete bastante ao longo do trabalho, eu já consegui observar ao longo aí da minha vida acadêmica e de trabalho. E aí, a identificação das ferramentas que foram utilizadas frente a essas problemáticas que estavam nos artigos. Quanto às ferramentas utilizadas para sanar esses problemas citados ao longo dos artigos, primeiramente a gente tem o uso do fluxo de caixa, que foi bem explicado na parte da revisão bibliográfica, para acompanhar as entradas e as saídas, e em cima disso também fazer projeções, como eu falei, né? Então, isso possibilita que a empresa consiga acompanhar a saúde financeira, entender se vai ser necessário realizar o empréstimo, se não, como é que está o capital de giro. Voltei? Sim, Internet caiu. Onde é que eu parei? eu acho que foi foi nos resultados aí, acho que no 4.3. Tá, vou compartilhar de novo aqui. Tá. Vocês pararam de me ouvir, mas a gente tem também que o controle de custos e de despesas acaba se tornando muito mais claro e mais gerenciável em uma empresa que ela acompanha o uso da DRE. Então, a DRE, ela é um documento bem estruturado, mas eu já vi que em empresas menores também é possível usar uma versão mais simplificada, até mesmo numa planilha, e que isso também acaba ajustando bastante a precificação dessa empresa. Além disso, o uso da DRE também permite que a gente faça análises verticais e horizontais, que também foi outra ferramenta que eu vi que foi utilizada bastante ao longo desses artigos. E também o balanço patrimonial, já é um pouquinho mais avançado, então não é comum ver em tantas empresas, principalmente empresas menores. A gestão de estoques e o capital de giro. Então, basicamente, esses resultados eles mostram que as ferramentas que são mais básicas, como é o caso do fluxo de caixa e do controle de custo e despesas, acabam sendo as que são as questões mais básicas e elas precisam realmente ser aplicadas. De acordo com a capacitação dos colaboradores da empresa ou da contratação de terceiros também. Sobre o esquema teórico, com base nessas conclusões que foram retiradas da leitura e da análise dos artigos, eu elaborei um esquema teórico para ser realmente uma ferramenta mais visual que sintetiza tudo que foi coletado ao longo do trabalho. Então, como é uma quantidade relativamente grande de arquivos, para não ficar uma informação muito espalhada, eu achei interessante sintetizar tudo em uma imagem mais visual. E a ideia dele é realmente guiar de maneira mais prática quais ferramentas podem ser utilizadas para sanar uma dor específica. Então, nessa primeira coluna, a gente tem qual é a dificuldade que está sendo identificada na empresa, que precisa ser sanada. E aí, a escolha da ferramenta, que poderia ser utilizada para sanar essa dor específica, com base no que a gente observou que realmente funcionou nos artigos que foram lidos. Colocar em prática a escolha que foi realizada. E, por fim, qual é o impacto esperado? Então, ao aplicar essas ferramentas na empresa, o que é esperado que consiga sanar de dor? E também, seguindo a ideia do PDCA, a ideia é que a empresa esteja sempre em melhoria contínua. Então, a gente tem a setinha aí embaixo que volta sempre para a primeira etapa, representando a melhoria contínua nesse trabalho de aplicação de ferramentas. Aqui a gente tem um quadro mais detalhado do esquema teórico. Eu não vou trazer ponto a ponto, só para realmente não ficar muito extenso, mas basicamente ele cita aqui os principais problemas que apareceram no esquema teórico. E aí ele traz muito a falta de conhecimento e capacitação. E uma solução viável para isso, por exemplo, seria a busca por conteúdos acessíveis, planilhas modelo na internet, que eu realmente já usei de fato numa empresa, e um mapeamento do que realmente é esperado de capacitação para cada cargo. Então, se a gente tem aqui um gerente de projetos, o que ele precisa saber para, por exemplo, acompanhar o orçamento de um projeto e a gente ter certeza que a gente não está tendo nenhum prejuízo. Então, é muito importante a gente saber qual tipo de conhecimento técnico é necessário para cada cargo e realmente colocar essas ferramentas em prática. Sobre a ausência do controle e do planejamento, aqui a gente também tem que é necessário ocorrer o acompanhamento de orçamentos mensais ou anuais. E aí entra muito a questão da disciplina, da organização
em realmente estar registrando entradas e saídas e tá organizando todas essas informações da empresa, como uma planilha de fluxo de caixa, separação de finanças pessoais com os empresariais, que também é um ponto muito importante, por meio da criação de uma conta jurídica, digamos, entre outras questões. Trazendo agora, por fim, a conclusão do trabalho. Quanto aos objetivos, os objetivos específicos, acredito que foram atingidos, de acordo com o estabelecido na introdução. Então, os objetivos específicos, no último capítulo do TCC, ele é descrito exatamente em qual tópico do trabalho isso foi estudado, e eu pude trazer isso. Então, eles são linkados no material do TCC, explicando quais foram os tópicos abordados no trabalho que cumpriram o papel de cada um desses objetivos. Sobre as limitações, o esquema teórico que foi proposto, ele não foi validado de maneira empírica, de maneira prática, devido à natureza teórica do trabalho, e também muitas das soluções que foram pensadas, como são micro e pequenas empresas, elas tiveram um certo foco em não demandar muito investimento. Então, são soluções mais simples, mais baratas e que são mais fáceis de realmente colocar em prática. Além disso, como foi realizada a leitura dos artigos por mim, a interpretação dos estudos e dos artigos é subjetiva, e esse também é um ponto a ser levantado na revisão sistemática. Sobre a disseminação do conhecimento, basicamente a importância do planejamento financeiro para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, essa é a ideia central. E de sugestões futuras, seria a validação desse esquema teórico proposto, também expandir a revisão com outras bases de dados, para poder estar sempre agregando mais conceitos e experiências práticas relacionadas ao que é a teoria do trabalho, e também expandir a revisão sistemática para torná-la mais fidedigna. Então, basicamente é isso. Acho que fiz no tempo certinho aqui. Queria agradecer a todos vocês por estarem participando. E é isso, professores.